Vamos continuar nossa aula de tecido linfóide. Vou falar um pouco mais agora dos órgãos secundários. Então, após os linfócitos T e B serem treinados no timo, na medula óssea, né, e na bursa, onde eles adquirem imunocompetência, eles migram para os tecidos, tá? Migram para mucosas, principalmente, que é o que eu coloquei lá no texto, Balt, Malte, Gaut, Naut. O que são aquilo? É do inglês, né? Nasal Associated Lymphocyte, né? Tissue. Então, tecido linfóide associado à mucosa nasal. Tecido linfóide associado ao gut. Gut é digestório, gut, G-U-T. Então, é Balt, brônquios, tá? Brônquios associado ao tecido linfóide, tá? Malte. Então, malte é o termo geral, tecido linfóide associado à mucosa. O que é mucosa? Mucosa é todas essas cavidades úmidas, tá? Então, mucosa oral, mucosa nasal, a mucosa do tecido das tubas uterinas, né? A mucosa do tecido urinário, né? Do sistema urinário e a principal mucosa do respiratório e do digestório, né? Então, nesses locais sempre tem infecção. Então, sempre é bom ter tecido linfóide associado. Veja, nas principais portas de entrada do organismo tem malte, gout, naut, tá? Então, são tecidos linfóides associados às mucosas. O que é esse tecido linfóide? É linfócitos T e B, mais macrófagos, células dendríticas, que vão se agrupar e ficar ali como sentinelas, como monitores, né? Como tecido de defesa naquela entrada. Então, você vai ter tecido espalhado pelo corpo, tá? Em alguns lugares, muito tecido, em alguns lugares, pouco. Em alguns lugares, formando até órgãos, tá? Como as tonsilas, tá? Elas são, de um lado tem a cápsula, do outro lado ela está de frente para o tecido epitelial, que reveste a mucosa, a cavidade. Então, assim, dá para dissecar, por exemplo, a amígdala. Você disseca ela, né? Ela forma um conjunto, um órgão parcialmente encapsulado. Linfonodo é completamente encapsulado. Então, ali agregou tanto tecido que formou uma cápsula que isola. E o linfonodo está no meio da linfa, está interposto à linfa. A próxima aula é de linfonodo. Então, aqui eu vou falar de como o tecido linfóide se espalha no corpo, organizando pequenas estruturas ou grandes estruturas, tá? E até órgãos maiores, que no caso, linfonodo de baço, tá bom? E como que os linfócitos T e B maduros, competentes, aptos para desempenhar a defesa, se organizam? Como eu falei no começo, ele pode pôr pouco linfócito, plasmócito, que é frouxo, pode ser denso, difuso, tá? Então, tem uma grande quantidade de células, mas elas tomam um espaço que o órgão permite lá, entre as fibras, entre o músculo, entre as glândulas, né? Ele se difunde ali os linfócitos no formato que o tecido permite, que os outros tecidos permitem, tá? Agora, quando ele se condensa e forma estruturas mais ovais, mais esféricas, aí a gente tem o tecido linfóide denso nodular, esses agregados. É claro que ele é mais fácil de ver e sempre aparece quando é ativado. Quando ativa, o nódulo fica bem evidente que ele fica lá como o centro germinativo que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas em outras situações, quando não tem centro germinativo, também dá para ver essa condensação mais ovoide, tá? E esses nodulares podem ficar agrupados ou soltos. Por exemplo, no digestório, é muito comum encontrar nódulos isolados no intestino delgado, por exemplo, no intestino grosso. Em alguns lugares eles se organizam e concentram e formam uma placa. No seco ele forma toda uma estrutura lá cheia de tecido linfóide. Então, o sécum, por exemplo, né, o apêndice secal é cheio de tecido linfóide denso nodular, por exemplo. E em algumas regiões onde tem muito vaso sanguíneo e ele acompanha os vasos sanguíneos ou acompanha sinusoides, né, ou vaso linfático, ele pode adquirir um aspecto de cordão, tá? As células formam cordões, linfócitos formam cordões de células ao redor de estruturas alongadas. Isso a gente vai ver no baço, no linfonodo, tá? Então, essas formas de tecido. Como eu disse para vocês, ó, né, eles podem estar associados, encapsulados, né, ou não encapsulados.
O não encapsulado é porque de um lado tem o próprio tecido, né, que faz parte do órgão, e do outro tem o epitélio, que é o que reveste o órgão, a cavidade. Então, entre o epitélio e o tecido conjuntivo, né, ou o tecido muscular que tem, por exemplo, no intestino, é ali que se localiza, né, vai se concentrar o tecido linfóide. Então, imaginem que no tecido conjuntivo frouxo, que fica abaixo do epitélio do intestino ou da traqueia, agrupa um monte de linfócitos. Lembra que linfócito é uma célula transitória do tecido conjuntivo, né? Os linfócitos T e B, né, plasmócitos, macrófago, eles ficam no tecido conjuntivo, né? É claro que tem linfócito T e B circulando no sangue, mas quando eles vão agir no tecido conjuntivo, encontrar as bactérias, os patógenos lá no tecido conjuntivo. Então, nessas áreas, tem citocinas que atraem os linfócitos T e B para ficarem ali no tecido conjuntivo, do lado do fibroblasto, do lado do macrófago, do plasmócito, tá? Então é chamado MALT, GALT, NALT, BALT, né? Que é tecido linfóide associado. E aí os secundários, quando precisou de muito tecido linfóide, aí organizou um órgão chamado linfonodo. E em outros locais formou o baço, que é maior que o linfonodo, muito maior. Tem muito mais linfócito no baço. Por isso que a esplenectomia tira muita defesa. Tá? Spleen é em inglês, baço em inglês, spleen. Esplenectomia é tirar o baço. Em alguns acidentes, atropelamentos, às vezes o baço é muito delicado, ele rompe. Tá? Tem que tirar. Então aqui eu vou dar um exemplo de um órgão linfóide não, ó, um tecido linfóide não encapsulado. Esses linfócitos que estão aqui, ó, aqui é tecido epitelial, ó, do intestino. Aqui, ó, glândulas, né, mucosas, tá? E aqui, tecido epitelial. Olha essa quantidade de linfócitos. Aqui está mostrando até um detalhe de linfócito atravessando o epitélio do intestino, por exemplo. Tá? Esse aqui é linfócito, passando por entre as células cilíndricas aqui do epitélio. Tá? Aqui tem, ó, linfócitos atravessando as células cilíndricas. Tá? Aqui, ó, tá? Células dendríticas e linfócitos atravessando aqui. Principalmente as dendríticas, que adoram pegar os patógenos que estão atravessando aqui e levar para esses linfócitos aqui, ó. O que é levar? Ela captura e ela vai achar qual é o linfócito que produz anticorpo contra elas. É chave fechadura. Ela acha uma substância, um pólen, um resquício de uma bactéria, parede de bactéria, uma proteína, né, um peptídeo, qualquer coisa, e vai circular aqui no meio desses linfócitos até achar um. Quando acha um, ele vai se multiplicar. E aí a gente fala de expansão clonal. E vai gerar célula de memória e vai gerar plasmócitos, por exemplo, e linfócitos T para atacar. Então aqui, por exemplo, ó, é o intestino. Esse aqui é a célula absortiva do intestino. Aqui é o microvírus. Aqui é o citoplasma de uma célula caliciforme, que é um muco. Isso é o tecido conjuntivo abaixo do epitélio, do intestino. Aqui é o corte de uma velocidade. Né? Esta célula aqui ó, é um plasmócito. Olha o núcleo em roda de carroça. Outro plasmócito. Olha a área do Golgi. Quem consegue ver aqui ó, mais clarinho. Tá? Isso daqui são duas células de plasmócito. Olha outro plasmócito bonito aqui. Ó. O núcleo em roda de carroça. Tá? Aqui provavelmente outro. Tá? Tem linfócitos aqui? Tem. Tá? Então isso aqui é um tecido conjuntivo frouxo. Tá? E aqui tem linfócito. Ó. Tá? Estão passando aqui, ó, dois linfócitos passando pelo epitélio. Aqui provavelmente é outro. Então, estas células dendríticas capturam antígenos que estão aqui na luz do intestino e levam para linfócitos. Geralmente levam para regiões onde tem uma grande concentração. É lá que vai ter mais chance de achar alguém que produz anticorpos contra. Por isso que nessas áreas aqui, quando encontra, e não é só uma célula que encontra, às vezes várias células são capazes de produzir. E aí o órgão incha. Tá? Quando é órgão interno, você não sente nada. Tá? Se as tonsilas lá da placa de Peyer, né, o seu apêndice inflamar, né, normalmente numa situação de pequenas antígenos que são encontrados, você não sente nada. O animal não sente nada. Agora, se o apêndice obstruir, inflamar demais e obstruir, aí vai ter problema da dor da apendicite. Né? Mas se a amígdala inflama, é porque ela está reagindo
aos antígenos que estão chegando lá. Um monte de linfócito está reagindo contra uma bactéria, tá? Que chegou lá e está disparando a resposta imune, entendeu? Então, precisa estar em sentinela aqui, ó. Então, essas células levam para esses linfócitos aqui. Olha aqui, ó. Aqui é um intestino, epitélio de revestimento do intestino. Aqui são glândulas intestinais tubulosas, ó, né? Aqui é epitélio de revestimento, célula caliciforme. Isso aqui tudo é linfócito, ó. Atravessando aqui, e aqui tem célula dendrítica, aqui tem célula M, que a gente fala. Vocês vão aprender quando tiver aula de digestória. E olhem isso daqui, ó. Isso, tá vendo que tem uma organização mais ou menos oval aqui? É mais ou menos oval. Aqui seria tecido linfóide frouxo, ó. E aqui é denso. Olha que densidade de células tem aqui. E aqui tem uma área mais clara central. Isso é o centro germinativo. Aqui ocorreu resposta imune. Aqui ocorreu a identificação de um antígeno. E esse antígeno identificado fez os linfócitos que produzem anticorpos contra ele, que tem o anticorpo adequado, se multiplicarem para formar clones. Expansão clonal, para ter mais células produzindo anticorpo. Então, o linfócito maduro, ele está apto a se multiplicar. E aí, quando ele multiplica, ele gera células de memória e gera plasmócitos, né? O B, por exemplo. O T também vai se multiplicar, só que o T fica mais na periferia aqui, vai formar T de memória, né? E T citotóxico, para se tiver que atacar alguma célula infectada, tá? Então, mas geralmente é o B que multiplica mais para poder produzir anticorpo em grande quantidade. E esse anticorpo vai se difundir pelo sangue, vai se difundir pelo tecido conjuntivo e vai até atacar as bactérias que porventura estiverem entrando aqui, tá? Então, as IgAs, IgGs, IgM, né? Tem uma ordem aí que elas são produzidas, que são liberadas. Então, isso daqui é um nódulo, tá? Tecido linfóide denso nodular. Um nódulo com centro germinativo. Por isso que a gente fala lóbulo pro timo e aqui nódulo. Porque aqui já é tecido que faz resposta imune. Algum antígeno foi capturado aqui da superfície ou penetrou, a célula identificou que era estranho, levou até aqui, achou o linfócito adequado, aqui tem uma concentração adequada de citocinas que faz essa célula se multiplicar e produzir aí muitos clones. A gente fala expansão clonal, tá? Então, centro germinativo. E essa área mais concentrada aqui em volta? A gente chama de coroa ou manto, tá? Que tem mais linfócitos T na periferia aqui, tá? E aqui tem mais linfócitos B no centro. Aqui tem macrófagos, tem células reticulares, fibroblastos, tem vaso sanguíneo aqui trazendo nutrientes para essas células se multiplicarem, né? Depois elas vão circular. E o que que acontece? A imunidade que foi adquirida aqui, as células de memória daqui, elas entram no sangue e vão para lá na tonsila da faringe, na tonsila da adenoide, da fossa nasal, na tonsila amígdala, tá? Vai para um linfonodo. Então, as células de memória não ficam só aqui. Elas vão para vários lugares. Então, se o antígeno que apareceu aqui aparecer no nariz, já vai ter célula de memória lá, tá? Vai para o baço. Então, na segunda vez que esse antígeno aparecer, já tem um monte de células, milhares de células de memória espalhadas por aí, tá? Vai ser mais fácil achar quando a célula capturar aqui, vai ser mais fácil achar linfócitos que reconhecem. Então, a gente tem muito mais memória para aquilo que é crônico, tá? Aquelas infecções crônicas têm bastante memória, então elas nem causam grandes estragos, entendeu? Nas infecções crônicas. Rapidamente encontra o linfócito, ativa, ele multiplica e mata a bactéria. Coisas novas, geralmente, ou em grande quantidade, é que causam grandes estragos. Justo agora, chegaram os vizinhos. Olha isso aqui, ó. O tecido linfóide. E aqui intestino. Eu vou fechar aqui. Chegou agora. Então, aqui ó, está mostrando a mucosa,
Mucosa é a cavidade úmida aqui, ó. Glândulas intestinais. Aqui é uma região que a gente chama de submucosa, vocês vão aprender isso na aula de digestório. E aqui é a muscular externa, que faz o peristaltismo. Olha essa concentração de linfócitos aqui, ó. Tudo isso aqui é linfócito. Lembra que eu falei que era basófilo? Aqui é basófilo, aqui é acidófilo, proteína. Aqui muito DNA, muito núcleo. Então, esse aqui é um tecido linfóide associado a uma mucosa. Que mucosa? Intestinal. Que formato que tem isso aqui? Nódulo, ó, tá? Olha essa região, que bonito. Olha as vilosidades. Sabe as vilosidades intestinais? Olha aqui, ó. Digitiformes. Aqui tem glândulas, ó, que a gente chama de criptas, tá? Olha esse tecido linfóide que bonitinho que está organizado. Olha aqui, ó. Nessa região ele é difuso. Tá vendo que aqui está o epitélio de revestimento da vilosidade? Aqui é o tecido conjuntivo. Nem tem mais colágeno aqui, fibroblasto, fibra reticular. Fibra reticular tem. Fibra elástica, aquela organização de tecido conjuntivo denso ou não modelado ou frouxo. É muito linfócito. Aqui seria um pouco tecido linfóide denso difuso. Ele se ocupa o espaço que tem. E aqui, olha os nódulos que bonitinho. Tá? Tecido nodular, ó. Veja que eles se comunicam, porque é as citocinas que são produzidas aqui que fazem eles se agregarem. E aqui é o músculo liso. Isso aqui não tem cápsula. A cápsula é o próprio tecido conjuntivo que tem aqui muscular. Veja que onde estão os linfócitos, eles destroem tudo. Não tem colágeno aqui segurando essa parte do intestino. Essa área é frágil, entendeu? Então, aqui, os linfócitos produzem várias enzimas líticas aí, metaloproteinase, colagenase, para ficar no lugar ali. Destroem o músculo, destroem tudo. Tá? Eles tiram as células do lugar. Então, isso aqui, ó, é tecido linfóide associado a uma mucosa, que são as vilosidades. Tá vendo como ele é basófilo? E aqui parece que tem um centro germinativo, aqui a coroa em volta, né? Um pouco mais denso, aqui tá mais evidente, ó. Coroa e aqui o centro germinativo, tá? Então, o que é o nódulo, né? Tecido linfóide aí, ó. O nódulo primário, ele tem, ó, células B pequenas e células reticulares aí, ó, alongadas, tá? Cuidando dessas células, tá? Tem aí, ó, pequenos linfócitos B e células reticulares cuidando deles e com fibras reticulares em volta. Quando vem uma célula apresentar para eles um antígeno e ele reage, ó, ele começa a se multiplicar, tá? Ó, large B linfócito, ó. Esses aqui, ó. Isso aqui são linfoblastos, é como se fossem linfoblastos, eles se multiplicam e na hora da multiplicação ele precisa adquirir mais citoplasma para gerar novos, né, organelas, né, para poder dividir a célula. A célula tem que crescer e se dividir. Então, isso é um nódulo secundário, a gente fala, porque já tem um centro germinativo, aconteceu a resposta imune. Aqui não aconteceu nada. Aqui está acontecendo a expansão clonal, que a gente fala. Isso daqui, essa área em volta é coroa ou manto. B, ó, células reticulares que produzem colágeno, esses fiozinhos aí, tá? E aí você tem, ó, D, medium B. É uma fase transitória aqui, ó. Já estão se dividindo e gerando os novos. Então, essa área toda é centro germinativo, tá? Toda essa área aqui, centro germinativo. E aqui é coroa ou manto, tá? Rico em linfócitos T na coroa ou manto, tá? Então, isso seria tecidos pequenos associados às mucosas. Quando você tem muito tecido linfóide associado à mucosa, a gente chama de tonsila, tá? Tonsilas. Aí você tem o nome dela, o complemento é de onde ela é. Tonsila palatina, faríngea, nasal, tubária, e intestinal, que é a placa de Peyer, tá? Secal, tá? Vocês vão ver, eu tenho um slide aí de várias tonsilas dos animais domésticos, que é aquele artigo que eu mandei para vocês. Então, geralmente são em pares, ó, localizadas entre os arcos. Essa aqui, por exemplo, a palatina, que é a amígdala, tá? Que a gente faz a cirurgia, fica lá entre os arcos faríngeos, ó, na palato faríngeo e o palato grosso, lá no fundo, tá? Revestida por epitélio bucal, ó, estratificado, pavimentoso. Então, nessa altura do curso, quando eu falo cápsula de tecido conjuntivo, vocês têm que imaginar o que é o tecido conjuntivo, aquelas fibras de colágeno, os fibroblastos fazendo um tecido fibroso de contenção. Quando eu falo
Tecido epitelial estratificado pavimentoso, vocês têm que lembrar, o epitélio do esôfago, o epitélio da língua, o epitélio da pele, né? Criptas. O que é cripta? É uma invaginação para que o alimento caia ali. A saliva pare ali com o alimento. E é ali que os linfócitos vão ter mais tempo para, né, as células dendríticas vão ter mais tempo para monitorar esse alimento, ver se tem bactéria e tal. E ó, restos celulares, né, restos alimentares também. Possuem nódulos linfáticos. Então ali se concentra bastante tecido linfóide denso nodular, denso difuso, com o centro germinativo. Então tem esses dois tecidos, bastante nódulos e o difuso, e a maioria dos nódulos tem centro germinativo, que está sempre ativo. Estão separadas pela estrutura adjacente, no caso do músculo, por um tecido conjuntivo. Então, de um lado a tonsila tem tecido conjuntivo, que é a cápsula, e depois vem o músculo, tá, do pálato. E aqui na frente, aqui é a cavidade oral. Aqui ela vai ter reentrâncias, que são as criptas. Então pensa que não é uma superfície lisa que vai monitorar o fluxo dos alimentos, né, os patógenos que tem no alimento. É uma estrutura cheia de reentrâncias para que a coisa passe devagar ali e se enrosque, né? Então a tonsila tem sulcos que a gente chama de cripta, e esses sulcos, né, são revestidos por epitélio estratificado pavimentoso, e por baixo dele, em vez de ter tecido conjuntivo frouxo, tem tecido linfóide denso nodular e denso difuso. Tá? Olha isso aqui, ó. Isso daqui é epitélio do pálato, lá do fundo, ó, estratificado pavimentoso. E aí, de repente, você tem uma invaginação, um sulco. E nesse sulco aqui, ó, também tem epitélio. Tá? Só que olha o tecido conjuntivo. Não tem tecido conjuntivo frouxo aqui. Tem alguns lugares só. Tem muito tecido linfóide com centros germinativos. Ó. Eles chamam de folículos. Mas são nódulos com centro. Vocês conseguem ver? Essa aqui é para expert. Ó. Nível 2. Olha esse círculo. Ó. Vocês têm que perceber que tem um nódulo aqui. Que aqui as células são menorzinhas, ó, os núcleos menorzinhos. E aqui tem mais citoplasma. Ó. Isso é um centro germinativo. Veja que o tecido linfóide denso difuso, ó. Isso é epitélio estratificado pavimentoso. Tem linfócito no meio do epitélio? Tem, ó. Por isso que as áreas ficam esbranquiçadas, porque tem células leucócitos. E por que tem muito, fica vermelho? Tem muito vaso sanguíneo para poder ter nutrientes para esses nódulos crescerem. Né? Fazer célula precisa de mais subunidade, nucleotídeo, glicose, lipídio, né? Tudo isso precisa para fazer célula, né? Carboidrato, lipídio, base aminada, né? Fosfato para caramba. Então, tudo isso vem do sangue. Então, essa área fica vermelha. Então, onde tem inflamação, onde tem que ter sangue para estimular esses linfócitos aí. Tá? Então, essa aqui é uma tonsila palatina, ó. O epitélio é que me diz que é palatina, epitélio estratificado pavimentoso. No aquele artigo que eu mandei para vocês, ó, né, que ele fez a caracterização dos animais domésticos e animais de laboratório, esse pessoal aqui, ó, da Faculdade Veterinária de Ghent, Bélgica. Eu tenho uma aluna que é técnica de laboratório lá em Ghent University, na Bélgica, Karina. Fez doutorado comigo em 2013, tá? Ela é técnica lá, casou com um cara da Bélgica. E aqui, ó, tá mostrando a tonsila de ovino, ó, tá? Olha a região da nasofaringe aqui, ó. Olha essa região, olha aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é que a área de tonsila, de tecido linfóide, ela é basófila. Percebam, olha o epitélio estratificado pavimentoso aqui, ó, tá? Olha essa área de tecido linfóide. Aqui é língua, ó. Papila valada. Essa aqui é língua, músculo da língua. Olha o tecido linfóide aqui dentro. Olha essa aqui, ó. Essa área aqui, ó. Tá? Olha essa fonsila. Essa aqui é de outra área, ó. Olha a cripta. Tá? Se você for na legenda, você vai ver que o D é palatina, ó. A D é palatina, tonsila palatina. Ela tem duas criptas, tá? Se você vai na E, ele fala aqui, ó. Tubária, ó. Tubária. Esse aqui é tuba. Tuba uterina, tá?
Ó, tá muito bonito esse artigo, tá? E ele faz um levantamento, tudo, ó. Esse daqui, ó, G é faringe, ó. É uma só aqui, ó, uma tonsila faringe. Olha quanto tecido linfóide. Tá vendo a cor roxa? Muito bem feita a histologia deles aqui, tá? Então, isso daqui é um monte de linfócitos, milhares, tá? De células aqui. Veja com o centro germinativo. Vocês estão vendo as bolinhas clarinhas, ó? Um centro clarinho nas bolinhas? Olha aqui, ó. Nódulos, né? Tem um centro clarinho, é o centro germinativo, e o escuro em volta é a coroa ou manto. Isso não é córtex e medula, tá, gente? Que nem eu falei do timo, tá? Porque isso aqui é uma coisa pequena, tá? São vários nódulos que se agrupam aqui, e aqui é o centro germinativo, e aqui é a coroa ou manto. Aqui tem tecido linfóide denso nodular e denso difuso, que fica em volta aí, ó. O difuso fica em volta. Aqui é tecido conjuntivo, aqui é tecido linfóide. Olha o tecido linfóide aqui, tecido linfóide, tá? De ovino, tá? Isso é uma tonsila, tá? Desse animal. São tonsilas desse animal, tá? Aqui, ó, é de caprino, tá? Ele mostra até de onde ele tirou, ó. É muito parecido. Olha aqui a língua, ó. Tem tecido linfóide nessa região da língua. Essa aqui é uma papila valada, tem tecido linfóide aqui. Ó, essa aqui é a palatina, ó que cripta funda, cheia de nódulos na lateral. Ó o epitélio estraticado pavimentoso. A B, ela é... Vamos ver o que é a B. Aqui, ó. Tonsília tubal, tá? A B, tá? O que ele tá falando aqui, ó. Não. Paraepiglótico, ó. A B tá aqui, ó. Paraepiglótico, ó. Lá na epiglote, perto da epiglote, tá? C, lingual, tá? Então, essa C aqui, ó, é lingual. A D deve ser a palatina de novo. É D, palatina. A E, tubal. E a F, soft palate. Ó, orofaringeal side, nasofaringeal side. Olha aqui, ó. Tecido linfóide é roxinho, ó. Aqui, ó, tuba. Aqui é do ouvido, ó. Olha só, esse animal tem tonsila na parte do ouvido, tá? E aqui, ó, o G, cadê o G? É a faringeal, ó. O G é faringeal. Olha quanta tecido linfóide associado a esse tecido aqui, ó. Ela tem uma dobra, tá? Na faringe lá, perto das cordas vocais. Por isso que quando você tem uma inflamação na tonsila faríngea, tô com faringite, né? Você fica rouco. Porque o local vai inchar, porque essas células vão atrair muito vaso sanguíneo, vai edemar e elas vão multiplicar. Sempre quando você tem multiplicação de célula e formação de germinativo, o órgão cresce, tá? E incha, tá? Então a tonsila palatina, ela tá sempre um pouco inchadinha, porque ela tá sempre reconhecendo antígenos, tá? Quando ela reconhece muitos, ela vai inchar muito, aí ela incomoda engolir. A faríngea não incomoda engolir nem respirar, mas ela incomoda a corda vocal, que ela engrossa a corda vocal. Para falar fino, você tem que esticar e deixar fina a corda vocal. Quando está inchado o tecido da corda vocal, você vai falar grosso, você fica rouco. Tá? Então é essa a razão do tecido linfóide inchar o local. Olha aqui, ó. Aqui é de bovino. Olha que trabalho bem feito de bovino. Ó. Olha quantas tonsilas aqui, ó. Um centro germinativo. Olha essas criptas aqui, ó. Quanto tecido linfóide, olha quanto tecido linfóide. Então, vale a pena vocês terem curiosidade de ler lá, ó. Aqui ele fala direitinho, ó. A E é tubal, né? E aqui do pálato, nasofaringeal, ó. Tá? Isso daqui é tecido linfóide associado às mucosas. Tá? Olha de suíno, tá? Olha tonsilas aqui, ó. Olha essa daqui, olha a quantidade de tecido linfóide, criptas e dobras.
Olha essa F. A F, ó, é paraepiglótica, F, ó, tá? A E, tubal, faringeal da D, palato mole, a lingual é a B. Essa daqui é da tonsila lingual, ó. Aqui é epitélio de língua, tá? Orofaringeal, olha aqui. Então, isso tem tecido muscular aqui, tem tecido conjuntivo, pode ter glândulas, né? Vasos, aqui tem glândulas, ó, tá? Nessa região aqui. Mas olha o tecido linfóide, os linfócitos ficam juntos. Que linfócitos? T e B, macrófagos, células dendríticas, células reticulares. Olha aqui de equino. Eu achei fantástico esse trabalho porque ele fez uma revisão de tonsilas de vários animais que vocês conhecem, ó, nossos animais domésticos. Olha a quantidade dos nódulos aqui, ó, tá? Orofaringeal, lumen, aqui. Essa daqui, ó, a E, tubal também, ó, tuba auditiva no caso aqui, tá? Tem inflamação no ouvido, tá? Então, é tubo auditivo. Aqui tecido cartilaginoso, ó, tá? Cartilagem elástica no ouvido externo aqui. Então, né, dor de ouvido, né, algumas inflamações no ouvido, ó, de alguns animais tem inflamação nessas tonsilas tubais aí, tá? Aqui, ó, nasofaringeal. A C é palatina, ó. Olha as criptas. E o centro germinativo aqui está bem evidente, né? Olha como o centro germinativo está ativo aqui, ó, multiplicando células. E a coroa, o manto mais escura. Então, lembrando que na coroa, o manto tem mais linfócitos T. E no centro germinativo tem mais linfócito B. Olha isso que bonito. Aqui, ó, de cão. Os cãezinhos. Olha, ele até dá um close aqui, ó. Olha que interessante a amígdala aqui, ó. Tá? Então, quando vocês secarem lá, olha essa região, ó. Fossas nasais aqui, ó. Então, B, ó, palatina. C, lingual. D, faringeal. Faringe, ó. Aqui é epitélio de respiratório. Olha o palato, a região aqui, ó. Então, olha a quantidade de tecido linfóide aqui, tá? Então, quando você remove a amígdala, você remove o tecido linfóide. E aqui, ó, de gato. Olha isso, fizeram até dos gatos, ó. Olha o cerebelo. Aqui, ó. Os lóbulos cerebelares. Lembram disso? Cérebro, cerebelo. Olha isso aqui. Tecido linfóide, tá? Olha quanto tecido linfóide aqui na nasofaringe. Então, todos eles foram catalogados aqui. Aqui é de aves, de rato, ó. Tem a ave também. Olha aqui, o corte transversal do nariz de rato. Aqui são as coanas, ó. Isso aqui tudo serve para esquentar o ar, né? O ar vai passando aqui, sentir o cheiro, também tem os órgãos sensoriais. Mas olha aqui tecido linfóide. Veja como é basofílico a região. E aqui, ó, de coelho. Olha só. Olha quanto tecido linfóide. Olha aqui na cavidade nasal do coelho, ó, também. Sempre basofílico. E de aves, olha aqui, ó. A cavidade nasal de aves tem tonsila, né? A parte nasal e a parte oral, ó. Tipo palatina, tá? Coanal e infundibular, ó, tá? Então, na abertura para a cavidade nasal e para o epitélio da cavidade oral. Então, passou o antígeno nessas regiões aí, captura e leva para esses linfócitos aí, tá? Então, tem um resumo lá no artigo de toda essa tabela aí, ó. Quem tem as tonsilas e a quantidade de tecido, tá? Quem tem muito, quem tem pouco, por exemplo, rato, e rato não tem a tonsila lingual, tá? Nem coelho, tá? Eles não têm, ó, a faringeal, eles não têm a tubal, ó. Esses animais aqui, ó. Dog, cat, não tem tubal. Olha esse aqui, ó. Tonsila do palato mole, ó. Quem tem bastante? Suíno, ó. Faringeal. Tá? Mas olha aqui, ó. Bovino. A faringeal é muito preeminente. E a palatina, cavidade oral. Ovelha, ó. Palatina. A palatina é a mais envolvida, vocês podem ver aqui, ó.
Só o suíno que não tem muitas palatinas, ó, tá? Mas os outros animais têm bastante, tá? E o pombo, ó, tem a nasal e a faringeal, tá? Então, as tonsilas estão localizadas na mucosa. Tem uma tonsila bem interessante, que é a tonsila intestinal, que a gente chama de placa de Peyer do ilho. Então, ao longo do tubo digestório tem bastante tecido linfóide. Mas quando chega no ilho, tem uma região que forma um cinturão. Um cinturão como se fosse um anel ou um colar. Tá? Mas é melhor entender como um colar. Imagina uma região do ilho que vai ter um colar onde tudo que passar pelo intestino vai ser monitorado pelo tecido linfóide. Então é isso que acontece aqui, ó. Isso daqui é um corte bonito do ilho transversal. Olha as velocidades. Essas camadas de tecido vocês vão aprender na próxima aula, tá? Então aqui tem as velocidades, tem o tecido conjuntivo, tem muscular, tem tecido conjuntivo de novo, tem músculo. Olha aqui, ó, no meio do tecido conjuntivo aqui do meio, aquele tecido que eu falei para vocês que faz a linguiça, né? Lembra a cápsula da linguiça? É esse tecido aqui, ó. Quando vai no frigorífico, eles arrancam o músculo e arranca a mucosa. Fica só com esse tecido conjuntivo aqui, tá? Onde tiver tecido linfóide, eles arrancam, tá? Fica tudo branco lá, esbranquiçado, eles tiram. Não serve. Rompe. Então aqui, ó, é tecido linfóide com coroa ou manto, ó. Isso é nódulos linfáticos secundários. Tá vendo aqui? Coroa ou manto e o centro germinativo, todos interligados. E aqui o tecido linfóide, ó, ele invade as vilosidades. Então, as células dendríticas, células M, que são apresentadoras de antígeno, capturam aqui, levam para cá, acham o linfócito que reage, multiplica e ele circula e produz anticorpos. Tá? Isso é chamada de placa de Peyer ou tonsila intestinal. Vocês vão ver que também tem o apêndice secal nos animais, né? E varia muito de tamanho o apêndice secal, o seco aqui, ó. Lá na anatomia vocês procurem nos animais domésticos, cada animal, ó, carnívoro, cão, gato, ó, seco pequeno, como os humanos, tá? O suíno tem um seco maior. Qual que tem o maior? O equino, ó. O seco equino é enorme, tá? É um apêndice em fundo cego aqui, ó, tá? Que faz a transição do intestino grosso para o delgado, também na transição do grosso para o delgado, que vai também monitorar. Tem um acúmulo de tecido linfóide lá, tá? Olha aqui, ó, um apêndice, tá? Que dá apendicite. Então, pensa no apêndice secal ou no sécon. Você tem aqui, ó, tecido muscular, tecido adiposo, né, do tecido conjuntivo. Aqui é a mucosa intestinal, ó, corta. Tecido epitelial das vilosidades. E isso aqui é tecido linfóide, ó, nódulos. Quando isso aqui inflama demais, reage demais por algum motivo, problemas anatômicos, né, e obstrui, ou cai algum alimento aqui e acaba obstruindo e a inflamação é exagerada, aí ele tem que ser removido, porque se eu voltar lá, oh, Jesus, não é isso. Porta aqui. Quando isso aqui multiplica demais e cresce demais, inflama, ele pode, os linfócitos multiplicando demais, ele pode começar a destruir o músculo. Né? Lembra que o linfócito vai se multiplicando, ele vai destruindo os tecidos ao redor. Se ele inflamar e obstruir, não conseguir, e a infecção for muito intensa, ele vai destruir o tecido muscular e vai liberar todo o conteúdo cheio de bactéria que ficou aqui, né, ileocostos, para o peritônio, para a cavidade peritoneal. E aí é o que chama de apendicite estruturada, e aí é infecção para tudo quanto é órgão. Porque ele tem que controlar. Às vezes ele inflama porque ele não está dando conta de controlar a quantidade de bactéria que foi parar ali, presa dentro dele. Elas multiplicaram e ele não está dando conta. E aí ele inflamou, gera dor, porque ele incha e pressiona os nervos próximos. Está cheio de gânglios aqui, nervos, né? Vai pressionar. Pressionando gera dor. Dor na descompressão que eles falam. Você aperta e solta. Na hora que solta, dói. Tá? Então, esse é o apêndice. Né? O apêndice secal e o apêndice vermiforme,
que é o nosso caso, né, dos humanos. Tudo bem? Então, esses são tecidos linfóides, órgãos linfóides menores, as tonsilas, tá? Na próxima aula eu vou falar, então, dos órgãos linfóides encapsulados completamente. Veja, isso aqui não tem cápsula. Isso aqui não tem cápsula. A cápsula é o próprio órgão que está aqui segurando. As tonsilas não tinham cápsula, ó. É o próprio tecido conjuntivo que faz a cápsula aqui. Então, ela é parcialmente capsulada, né? De um lado tem a cápsula, que é o próprio tecido, e do outro tem o epitélio, tá? Na próxima aula a gente vai falar dos órgãos que têm cápsula inteira, para linfonodo e baço, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse artigo aí. Até a próxima, tá?